Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h02. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira para o mundo inteiro em ricmais.com.br/Jovem Pan, no aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular ou pelo facebook.com, você procura o RIC Mais PR. Você pode mandar a sua mensagem para cá pelo WhatsApp em 41 98504 5092. O primeiro e principal rádio jornal da manhã com o foco nas notícias do Paraná já está no ar. Fernandinho Eufrásio, muito bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, Mark, bom dia, ouvintes aqui do RIC Mais Notícias. Marcos Souza, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia, ouvintes. Hoje o jornal está cheio de coisa boa e começamos com a previsão do tempo. RIC Mais Notícias. Tempo. Curitiba é uma cidade tão bacana, mas tão bacana, que o inverno vem passar o verão aqui. Dá uma olhada lá pra fora. Olha aquilo lá. Olha o jeito da cidade. Que delícia, friozinho bom de dormir. Não tá? Tá, hoje tá bom, hein? Aliás, desde domingo, né? Beleza. E aí, Mário? A chuva chegou, a temperatura caiu e o tempo segue bastante instável hoje, viu? Na região aqui de Curitiba, nos Campos Gerais e também no litoral pode chover a qualquer hora do dia, com temperaturas variando pouco. Já na região oeste, a instabilidade ganha força a partir da tarde devido ao tempo mais abafado. Aqui em Curitiba hoje, Deninha, a máxima não passa dos 22 graus, temperatura bem de inverno, aquele outono assim. Agora 15,9 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem máxima de 22 também, agora 15 graus nos Campos Gerais. Cascavel tem máxima de 26, agora 16 graus no oeste do estado. E Foz tem máxima de 30, agora 22 na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. O aeroporto de Londrina e de Congonhas, em São Paulo, também operam por instrumentos. As informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. 7h05. Tem uma expressão própria aí das redes sociais, dos dias de hoje, que quando tem alguma confusão, a rapaziada chama de treta. Treta. E aí tem uma treta que envolve o senador, o único senador do Paraná, que é o senador Álvaro Dias, com a piada Roberto Requião. Fernandinho, você viu que ele já começa provocando na notícia, você viu, né? Já, Mas né, assim, Mark? gente, vamos pontuar. A gente vai contar da treta aqui do Requião com o Álvaro Dias. Mas o Paraná e todos os estados da federação e o Distrito Federal tem 3 senadores, todos. Tem 3 senadores, independentemente da população. O Senado reúne os representantes dos estados e do Distrito Federal. Temos 26 estados e o DF. Cada um com 3, 81 são os membros do Senado. O Paraná tem 3. Álvaro, Requião e Gleice. Ou seja, o Paraná tem 1 senador. 1 representante do Paraná. A senadora Gleice, ela é representante do Lula. No Paraná, para a senadora Gleice, não faz diferença. Na defesa do PT e de Lula e dela própria. Porque é ré em 2 ações. O senador Roberto Requião... Eu não vou falar do Requião. Porque eu não vou falar do Requião, vou deixar o Álvaro falar. Diga aí, Mark. Olha só, o Requião parece que estava com a tarde livre ontem, viu? E Ontem. causou furor nas redes sociais. Requião deu um print de um vídeo de 2014 do senador Álvaro Dias e uma cena dele com um poodle para atacá-lo. Em uma das montagens, ele colocou a foto de Álvaro com o cão e de um lado uma foto do cachorro dele, do próprio Requião. E colocou lá na legenda: o do colo é o Hugo Henrique, um bichon frisé. O da direita é o Rex, um pastor marremano, comparando os cães de estimação dos dois. Em uma outra publicação,
ele postou mais uma vez a foto de Álvaro e pediu sugestão de legenda para os seguidores. Na série de postagens, ele fez uma enquete sobre quem deveria ser o vice de Álvaro de Requião. De vice de Álvaro, Requião sugeriu o governador Beto Richa, o deputado e secretário da Casa Civil Valdir Rossoni, o senador Aécio Neves e o cão de Álvaro. Para o senador Álvaro Dias, o que Requião quer é ser notícia e ele diz que não faz o jogo dele. Bom, entre outras postagens do senador Roberto Requião, no Twitter, que é o brinquedinho preferido do Requião, eu estou abrindo aqui, tem uma fala, vocês vão entender como o tipo de política que faz o senador Roberto Requião. Ele escreveu o seguinte sobre o Álvaro Dias. É algo mais ou menos assim, de que ele está pensando em ir à tribuna no Senado com o Álvaro presente em plenário para falar coisas que ele sabe sobre o Álvaro. Vocês acreditam nisso? Álvaro Dias faz postagem ridícula e põe um gaúcho, tipo Bichon Frisé, para falar por ele. Aqui ele resolve debochar da orientação sexual do povo gaúcho. Depois ele escreve: sossega, Álvaro. Posso dizer no plenário, com você presente, algumas coisas que sei a seu respeito? Esse é o senador do Paraná, Roberto Requião. E nisso coloca uma foto do senador Álvaro Dias de olhos fechados, boca semiaberta, segurando o cachorro no colo. Esse é o nível da representação do Paraná no Senado em Brasília. O senador Roberto Requião, ele envergonha o povo do Paraná. É uma vergonha. Não dá nem para considerar. Mas por que Requião atingiu esse grau de virulência contra o senador Álvaro? Vamos explicar por que isso tudo. Ciúme. Ciúme de homem é a pior coisa que tem. Ciúme. Requião tem ciúme de Álvaro. Porque Álvaro tem destaque nacional. Porque Álvaro é pré-candidato à presidência da República, coisa que Requião nunca conseguiu ser. Porque Álvaro é uma voz respeitada em Brasília, ninguém debocha. Porque Álvaro dará as cartas verdadeiramente na eleição do estado do Paraná. E Requião não passa de um político em fim de linha, fim de carreira. Requião é um agitador, é um desbocado, um político menor. Não tem como pôr num grau de comparação, numa balança política, Álvaro e Requião. Não dá para pôr. Um é um político de verdade. Nós podemos ter críticas e elogios à conduta do Álvaro. Há coisas que o senador Álvaro Dias faz, que eu acho absolutamente perfeitas do ponto de vista parlamentar, e há decisões que eu considero equivocadas. Mas isso é da vida. Todos nós acertamos e erramos. Mas Álvaro Dias é um político de verdade. Roberto Requião não. Roberto Requião é um bobão. É um bobo que ocupa uma posição no Senado. E aí, atingido por um raio de ciúme louco, fica aí fazendo esse tipo de coisa. Tem algum problema em você ser dono de um poodle ou de um bichon frisé? Eu não sei, não entendo de raça de cachorro. Esse cachorro aí é um poodle, Mark? É um poodle, né? É um poodle grande. Ou é um bichon frisé? Sei lá qual é. É um bichon frisé, mas é uma espécie de um poodle grande parecido ali, enfim. Pois é, mas aí... Enfim, tem como ler. Tem que... Aí o Requião que vai lá para Porto Alegre, indicou o irmão e aquele assessor careca dele, o ex-presidente da Ferroeste, o Samuel Gomes, para serem os organizadores da bagunça. Aí fica desse jeito. Aliás, Daniel, você falava de só ter um senador. O próprio Requião tem dito em reuniões com a militância lulopetista que o gabinete dele está à disposição dos militantes. Então, nesse momento, o gabinete do senador Roberto Requião, lá em Brasília, trabalha
para mobilizar militantes a levar a Porto Alegre. E Porto Alegre que vive à espera do dia do caos. Nós alertamos isso aqui, fomos o primeiro veículo de comunicação a dizer que é muito perigosa a situação que se viverá em Porto Alegre, e agora o próprio PT começa a dizer que há riscos de conflito, de violência e tudo. Sabe onde que a notícia tá? Não tá no microfone da Jovem Pan. Tá na porta-voz do noticiário do petismo, que é a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. O que ela diz, Mark? A Folha de São Paulo traz a informação que o PT escalou uma comitiva de advogados para dar respaldo à militância que vai acompanhar o julgamento de Lula lá no TRF4, que é o Tribunal de Porto Alegre, no próximo dia 24. Os defensores, Denian, vão ficar de prontidão para oferecer suporte jurídico caso os confrontos aconteçam e também aconteçam prisões. A decisão revela a preocupação de dirigentes do PT e dos movimentos de esquerda com o que eles têm chamado de reação radicalizada da base do partido à possível condenação do ex-presidente na segunda instância. Na verdade, Daniel, o PT vem lavando as mãos, dizendo que, o ato é pacífico, nós não queremos violência, mas se acontecer também vamos colocar o advogado lá para te ajudar. Mas é mentira, né? Toda a conduta das principais lideranças do PT aponta para a violência. O ex-ministro corrupto, ladrão, bandido, criminoso, que tinha que estar na grade, José Dirceu, que demora para prender o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é perigoso, ele tinha que estar na cadeia. Foi condenado a 3 décadas de reclusão, 30 anos. O Zé Dirceu, no fim do ano passado, publicou uma carta dizendo que essa não é hora de falar, de dizer, é hora de agir. Eles vamos todos a Porto Alegre para fazer, para enfrentar lá, não é hora de ação, fica inflando. Essa turma do PMDB do Paraná, comandada pelo Requião, a gente sabe como que se comporta. Os sindicatos da mesma maneira. Está se costurando a confusão. O governo do Rio Grande do Sul entendeu que o prefeito de Porto Alegre, Marquesa Júnior, estava exagerando, que não precisava pedir a Força Nacional de Segurança, que a Brigada Militar dá conta sozinha. Então tá bom. Tomara que o governo gaúcho esteja certo. Eu só espero que depois do leite derramado, que não venha o governo do Rio Grande do Sul dizer, pois é, o Marquesan tinha razão. Qualquer pessoa minimamente informada sabe o jeito que a militância radical do PT se comporta. O fato é que tem o julgamento do Lula e o TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, divulgou, Mark, como será o julgamento. Tem já o passo a passo, né? Tem sim, Daniel. O julgamento vai começar às 8h30 da manhã, bem cedinho, na sala de sessão da 8ª turma, que é a responsável por esse processo. Então a rapaziada da bagunça vai ter que acordar cedo aí, né? Bem cedo. E os desembargadores são pontuais lá em Porto Alegre. O processo será o único julgado nessa sessão, que começa com a abertura do presidente da 8ª turma, o desembargador federal Leandro Paulsen. Depois, o relator, que é o desembargador federal aqui do Paraná, inclusive, João Pedro Gebran Neto, faz a leitura do relatório do processo. Em seguida, ocorre a manifestação do Ministério Público Federal, que recorre quanto à situação de diversos réus. Lembrando que o Lula não é o único réu nessa ação, há mais réus. Tem 30 minutos os procuradores. Depois, é a vez dos advogados de defesa, com tempo máximo de 15 minutos cada. Ao todo, será disponibilizada 1 hora para as sustentações orais da defesa. Na sequência, Gebran lê o voto e passa a palavra para o revisor, o desembargador Leandro Paulsen, seguido pela leitura do voto do desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus. Paulsen, que é o presidente da turma, é que vai dar o resultado. Então a gente terá uma sessão longa, né? Porque são diversos réus, cada defensor poderá usar até 1 hora para falar, né? Então a gente tem... Não, é 15 minutos, né? Isso, no máximo 1 hora, somando todos. Tem somando... até 15, no máximo 1 hora. 1 hora. E o Ministério Público vai falar por 30 minutos, a gente
vai estourar isso aqui, não vai conseguir controlar, vai começar a grita do... São 7 réus, Daniel. Lula é mais 6 nesse processo. Então a gente tem aí... vai umas 2 horas e pouco aqui, né? Até sair um, vem o outro, a gritaria, Porque imagina o que o advogado do Lula vai fazer lá no TRF, né? Já deu pra imaginar, né? Então a gente vai ter aí, sei lá, 2 horas e pouco pra essa questão. Então que comece às 9, atrase um pouquinho, vai entrar tarde adentro, e após a proclamação do resultado, se não houver pedido de vista, aí nós teremos o desfecho da manifestação, que é quando o perigo se estabelece. A situação ela tende a ser violenta, e todos torcemos que não, após o meio-dia. Porque enquanto houver o julgamento, tá todo mundo lá. O negócio é depois. Eu não sei se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, como que ele fará com a questão da cobertura de imprensa, se vai ser instalada a câmera lá dentro, se não vai. Ainda não divulgou, Daniel. O pessoal está cobrando, e ontem a resposta oficial do tribunal foi que está sendo definido tudo isso. Ainda não tem essa definição. Porque a sessão é pública, né? Em tese, todo mundo poderia entrar para assistir. Só que não dá, claro, não tem lugar. Daí teria que ver se o judiciário vai permitir a transmissão ao vivo do julgamento, ou se não vai transmitir ao vivo e só vai saber o resultado depois. O fato é que no dia 24, lá em Porto Alegre, acontece o fato político mais importante de 2018. Nós estamos focando muito nessa notícia desde o comecinho do ano, porque este é o fato mais importante de 2018. É ele quem vai decidir o rumo da eleição de outubro. 7h19, vamos abrir espaço para quem tenha prioridade nesse jornal. O ouvinte, Marcos Souza. Daniel, o Alan de Piraquara faz uma pergunta importante, que outros ouvintes podem estar com a mesma dúvida. Lula pode ser preso dia 24? Improvável a prisão. Porque quem executa a eventual prisão em segundo grau é o juiz da execução, no fato, o juiz de primeira instância. Quem teria de mandar prender Lula seria o juiz federal Sérgio Moro. Só que a gente viu, né, qual a situação. O Zé Dirceu tá solto. Tem um recurso, né? Tem um recurso, o Zé Dirceu tá solto. O José Dirceu foi condenado a 3 décadas de reclusão e tá solto. Então Lula não será preso no dia 24. Mas a decisão importante do dia 24 é que se houver a condenação, Lula estará inelegível. E inelegível é inelegível. Por mais que o PT agora comece com a hermenêutica criativa sobre a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa é de uma clareza que chega a arder aos olhos. Aquele que tiver condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado em determinados crimes, e a corrupção e a lavagem de dinheiro integram o rol dos crimes elencados na lei da ficha limpa. Quem está condenado por órgão colegiado, portanto, o colégio lá do Tribunal Regional Federal, está inelegível. E inelegível, um abraço para o gaiteiro. É por isso o desespero do PT. É isso. O que mais, Mark? Olha só, a Sofia aqui participando conosco, dizendo que está no busão, Daniel. Você falou da treta, ela falou, eu estou indo no busão escutando vocês, tem que trabalhar no busão. Também tem o William do Sítio Cercado dizendo que está escandalizado com essa notícia que o PT vai pagar advogado para os militongos, brinca o ouvinte aqui, que forem presos por vandalismo no dia 24. Também tem a participação do Laudemir Hanson. Ele diz que querer comparar Álvaro Dias com o Requião é que nem comparar Madonna com Pablo Vittar. É por aí mesmo. É isso aí. O Pablo Vittar faz barulho, não faz? O Requião também. Tem qualidade? Não. A Madonna. A Madonna é a diva da música mundial, é a rainha do pop. A Madonna é uma mulher... Há quantos anos a Madonna tá na lida aí, né, Fernandinho? Desde os anos 80. Desde os anos 80. Sendo o principal nome, talvez. É a rainha do pop. A rainha do pop. Depois, quem é a princesa do pop, é princesinha, é Britney Spears. E mas nunca bem mais longe mexeu. também, né? Bem longe, bem longe. Assim, uns 15 quilômetros atrás. Exatamente, né? E ninguém mais chegou aí perto.
Porque daí todas essas outras artistas da música aí que tentam rivalizar, entre aspas, com a Madonna, tem gente muito boa. Mas a Madonna é a Madonna. É a Madonna. Pois é. Olha aqui, ela vai fazer 60 anos esse ano. 60 anos. E tá morando em Portugal agora, né? A Madonna. Pois é, né? Ela mora em Portugal. Bom gosto da Madonna. A Madonna que namorou um tempão um brasileiro, né? Aquele Jesus. É o Jesus, né? Nossa, tinha até Só Jesus na causa. A Madonna do começo da carreira. Não tem como a gente cair pro break com um trechinho de uma música da Madonna aí, Opa, Fernandinho? tem. Deixa eu pegar uma aqui. Enquanto isso, Deninha, tem mais ouvintes participando aqui. Muita gente de Cascavel participando aqui. Um deles é o Paulo, nosso ouvinte lá. E eu lembrei aqui, Deninha, de uma notícia importante. O pessoal que lá de Cascavel tem um deputado, Alfredo Kaifer, que é o presidente do PSL aqui no Paraná. E ele é contra o Bolsonaro ir ao PSL. E tá fazendo barulho aí, tá vendo com preocupação, diz que o Bolsonaro não vai respeitar os diretórios estaduais do partido. Então o pessoal de Cascavel lá tá na bronca, que apoia o Bolsonaro, tá na bronca com o Alfredo Kaifer, porque ele é contra o Bolsonaro no novo partido. Alfredo Kaifer. O Alfredo Kaifer, ele é adversário do Bolsonaro, então. Exato. Nossa, o Bolsonaro essa noite dormirá na pia com a torneira pingando. De preocupação com o Alfredo Kaifer. Ah, meu Deus. Vamos para o intervalo. Solta um trechinho de uma música da Madonna aí, o Fernandinho. Essa aí, né? Homenagem aos políticos, né? Que estão de recesso. Hein? Holiday. Trechinho da Madonna e a gente já volta com mais notícias aqui no nosso Jornal da Jovem Pan. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 27 minutos. Você é sempre muito bem-vindo a participar conosco aqui do nosso jornal. 41 98504 5092, 98504 5092. Olha, nesse segundo bloco, a primeira notícia que a gente vai falar aqui envolve uma pressão que a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, e o Partido dos Trabalhadores, o PT como instituição e a senadora como política, os dois querem o sangue da chefe de gabinete de um desembargador lá em Porto Alegre. Por quê? Porque a senhora usou da sua rede social, acho que é o Facebook, para dizer o que pensa sobre a situação política brasileira. E a Gleice leu e não gostou. Não é isso, Marco? O PT diz que vai representar contra a chefe de gabinete do presidente do TRF4, que postou no Facebook um abaixo-assinado pedindo a prisão do ex-presidente Lula. A servidora é concursada e atua no gabinete do presidente do TRF4, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores. A servidora compartilhou um link pedindo a prisão do ex-presidente Lula e foi criticada pela senadora Gleice Hoffmann. Como que a gente vai confiar no Poder Judiciário quando aqueles que tinham que ser isentos se comportam desta forma? Que Poder Judiciário o presidente Lula vai encontrar no dia 24? Mas a chefe de gabinete do presidente do tribunal faz campanha no Facebook contra o presidente Lula. Querem fazer militância política? Entre num partido político. Façam política. Mas vocês não podem continuar atuando assim no judiciário brasileiro. Isso é uma vergonha. Nós vamos ver aqui quais são as medidas que podem ser tomadas. A senadora fala. Será que tem gente que acredita? Não é possível. É uma servidora da área administrativa do tribunal. A servidora não julga nada. Não tem nem acesso ao processo. Ela não julga. Quem julga são os desembargadores. É uma servidora que está diante do seu direito fundamental da livre expressão do pensamento. O que gostaria a senadora Gleice, para eu entender? Suprimir o direito de uma servidora que nada tem a ver com a causa? Ela não julga coisa nenhuma. O que queria a senadora Gleice? Que ela não externasse a opinião que tem? Olha, a gente vive... O problema é que tem gente que acredita, viu? Tem gente que acha que a senadora tá certa. Mas a senadora, se fosse um desembargador que tivesse feito, aí eu diria, olha, tem razão a senadora Gleice. Não pode um desembargador que vai julgar o Lula publicar no Facebook Lula na prisão.
É claro que não pode. Evidentemente que não. Mas uma servidora da área administrativa do Tribunal Regional Federal externar sua opinião sobre a realidade política brasileira, só na cabeça do PT isso é comprometimento da isenção e da autonomia e da liberdade e da independência do Poder Judiciário. Isso é coisa da cabeça da Gleice. A assessoria de imprensa do tribunal, Denia, divulgou uma nota dizendo que a servidora estava exercendo o direito de se manifestar como cidadã em caráter particular e que ela não tem atuação nos processos judiciais da corte, mas sim em questões administrativas. Claro, o tribunal diz o óbvio, que qualquer pessoa minimamente ligada à realidade diria, mas a senadora Gleice, ela quer qualquer coisa que dê para fazer uma fogueira. Aí você pega na voz da presidente nacional do PT uma pessoa dizer que o Poder Judiciário não tem independência para julgar quem quer que seja, como é que fica a cabeça do militonto? Aí você coloca todo mundo em risco, com violência, com chance de violência. Eu vou repetir. Aquele lugar lá de Porto Alegre onde fica o tribunal, o asfalto está desgrudando. Tem pedra de asfalto. É que a gente não tem como... Se eu te mandar uma foto, Fernandinho, você consegue pôr aqui? Consigo, aham. Eu vou, para quem tá vendo o Facebook pela live, porque ninguém me contou da pedra. Eu fotografei a pedra lá em Porto Alegre. Eu vou mandar, eu tô segurando a pedra na minha mão. Eu vou mandar essa foto pro teu WhatsApp, Fernando? Pode ser, aham. Pro teu. Eu vou mandar a foto no WhatsApp do Fernando. E o Fernandinho vai pôr essa foto aqui nos monitores do estúdio da Jovem Pan. E aí você me diz o que uma pedra dessa é capaz de fazer. Se isso aqui não é inseguro. E aí se você fica inflando a violência, aí daqui a pouco vai dar caca. Gente, eu consegui falar e mandar um WhatsApp ao mesmo tempo, eu não tenho condições. Eu sou uma pessoa lamentável, mas acho que agora foi. Daí a gente vai pôr ali. O que mais, Marcos Souza? Tem ouvintes aí comentando? Tem ouvinte sim, Denia. A Sara, do Água Verde, aqui em Curitiba, diz que se fosse a favor do Lula, a Gleice não se pronunciaria contra, na opinião dela. Também tem o ouvinte final do telefone 7127, dizendo que a senadora tem que parar de falar do presidente Lula. Ele não é mais presidente, reclama o ouvinte. Já o ouvinte final do telefone 6633 diz que, na opinião dele, a assistente administrativa lá foi infeliz por compartilhar no Facebook dela o abaixo-assinado pedindo a prisão do Lula. Muita gente pelo Facebook aqui. A gente até pode dizer que ela poderia ter evitado isso, né? Ao trabalhar no tribunal, não precisava. Mas ela tem direito de fazer o que ela quiser. Tá aí a foto, ó. Vai colocar ali, Fernandinho? Tá. Para quem tá vendo pela live, vai aparecer aí na tua live uma das pedras que... Pedras como essa aí, ó, tem assim de asfalto. Isso aí deve pesar uns 2 quilos, é 1,5 kg uma pedra dessa. Tá tudo solto assim. Consegue mostrar lá, Fernandinho? Dá um jeito. O Fernandinho tá virando diretor de TV, fazendo tudo aqui. E aí esse aí, ó, é um dos problemas lá do local onde acontece o julgamento do ex-presidente Lula. O que mais, Mark? Olha só, muita gente pelo Facebook aqui. O Júlio Ribeiro dizendo que é no interior do Paraná e dá parabéns aqui pelo jornal. O Michel Chechel diz que entrou só para ver a pedra. Está bastante preocupado com a situação. Tem outras, viu, Michel? Vou mandar umas outras fotos ali pro Fernandinho. Tem os palanques também, né, Daniel? De concreto. Sabe aqueles palanques de concreto? Tem um ali, eu lembro que você mandou a foto, eles estão caindo. Então qualquer um arranca um negócio daquele e vira uma arma, né? E claro, e tem uma outra coisa, além disso, eu vou mandar várias fotos aqui, o Fernandinho daí vai usando ali. Além disso, tem uma grade na cerca do prédio da Câmara de Vereadores. O prédio da Câmara de Vereadores fica bem na frente do prédio do Tribunal Regional Federal. E a cerca está caindo. E para a cerca não cair, o que eles fizeram? Eles pegaram uns pedaços de pau e puseram de escora. A pessoa vai e derruba aquela cerca num empurrão. Pega aquele pedaço de pau, amigão, é um perigo
enorme, né? Enorme. Tem umas outras pedras E aqui. quem vai estar lá, Denir, podendo pegar essas pedras, podendo ser inflado pela militância, é o exército do Stedley. A frase é do Lula. Então, ou seja, quem tem exército faz o que com o exército? No momento de luta e de guerra, como convoca Zé Dirceu em seus vídeos diários na internet. Pois é, daí a gente vive aí uma situação de extrema violência. Um risco gigante com o que pode acontecer em Porto Alegre. E aí o problema passa a ser a coitada da servidora, que externou a opinião dela. Ah, façam-me o favor, né? E aí a servidora, coitada. Agora vai... Se eu sou ela, eu tiro o Facebook do ar. Porque vai ficar convivendo com esse tipo de gente reclamando da liberdade dela. O que mais, Mark? Olha só, Denir, ainda falando lá do processo do TRF4, é importante ressaltar aqui que as pessoas não vão ter acesso à audiência. Tem muitos ouvintes perguntando aqui, eu também quero ir lá para fazer adesão ao Lula ou contra o Lula. Ninguém vai entrar no tribunal, porque eles estão perguntando isso aqui nas mensagens. Ninguém vai entrar lá, até porque não tem espaço, como o Denir já colocou, e também porque tem a questão de segurança. Essa foto é importante, Denir, olha que está no vídeo agora, que é o que você falou do ali, ó, ali tá vendo aquele carro branco lá? Pra quem tá só no rádio, desculpa, gente, você tá no seu carro aí, eu sei que não fica difícil, tá? Mas eu vou tentar te descrever. Passa uma rua. Tem um carro passando ali na rua, na hora que eu fotografei, aquele prédio escuro lá de trás é o prédio do Tribunal Regional Federal. A foto aqui da cerca que tá caindo é de dentro da Câmara de Vereadores, a foto tirada pra lá. Qualquer pessoa empurra essa cerca e arranca esse pau. Já pensou? Olha o grau de insegurança que está esse local em Porto Alegre. Passa uma outra aí, Fernandinho. Essa cerca é da Câmara de Vereadores. Isso É da também. Câmara de Vereadores. Essa aí, ó, aquela hora eu tinha mostrado uma pedra de asfalto, né? Essa daí é uma pedra de concreto. Isso aí tá tudo solto lá. Bem na frente, sei lá, 50 metros do prédio do Tribunal Regional Federal. Essa é uma pedra de asfalto, ó. Olha aí, ó. Tudo solto no chão, ó. Não é inseguro? É inseguro. Se você tem gente tocando pavor para alimentar o clima de guerra, que é o que faz o José Dirceu e outros militantes e lideranças do Partido dos Trabalhadores, então a gente tem feito essa advertência aqui e vou repetir, eu entendo e acho absolutamente correta a preocupação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Não é dele a competência de pedir ao governo federal auxílio de Força Nacional de Segurança e do Exército. Mas ao fazê-lo, o que Marquesan conseguiu foi chamar a atenção para um problema sério que Porto Alegre vai abrigar no dia 24 de janeiro. Vamos para o intervalo? Voltamos na sequência com mais notícias. Na volta, eu quero que o Mark conte quanto que o Requião e a Gleice custam aos cofres do Paraná. Eu fiz uma comparação entre Requião, Gleice e Álvaro Dias. A nossa produção fez um levantamento de quanto que os três custam para questões de viagem e de moradia dos três. Aí você vai entender que eu não exagerei quando eu disse que o Paraná tem um senador só. A gente já volta. Muito bom dia a você que está chegando agora conosco aqui na Jovem Pan. Esse é o RIC Mais Notícias, o primeiro e principal rádio jornal da manhã, jornal mais ouvido do estado do Paraná. Agradeço demais a audiência de todo mundo. 7h43. Mark Souza e os custos dos senadores do Paraná. Nessa segunda-feira, o Senado divulgou a lista dos senadores que usaram o auxílio moradia ou imóvel funcional no ano passado. Uma verba mensal de R$ 5.500. Segundo o documento, no ano passado... Olha só, antes do Mark falar aqui da situação do Paraná, mas só para a gente ter uma ideia, o auxílio moradia de um membro do Congresso Nacional é R$ 5.500 de auxílio moradia. É muito dinheiro. R$ 5.500 de auxílio moradia. É um bom aluguel, né? Uma mansão. Uma mansão, ô louco. Vai lá, Mark. Segundo o documento, no ano passado, o senador Álvaro Dias, do Podemos,
não usou essa verba e não ocupou o imóvel funcional, pois paga essas despesas com o salário, que bruto passa de R$33 mil. Já os senadores Roberto Requião e a senadora Gleisi Hoffmann usaram o imóvel funcional por 12 meses, ou seja, durante o ano inteiro. E ainda tratando-se de verbas, os senadores também têm direito de pedir auxílio para bancar o aluguel para os escritórios políticos. Eles alugam um escritório, por exemplo, aqui em Curitiba, para poder falar com os eleitores onde tem os votos. Álvaro não usou essa verba, enquanto a Gleisi gastou R$61 mil com isso e o Requião R$73 mil com o aluguel desse escritório político no estado de origem. E outro dado curioso, Deninha, é em relação aos gastos relacionados com alimentação, hospedagem e passagens aéreas. Enquanto o Álvaro gastou R$116 mil em todo o ano passado, o Requião gastou mais que o dobro, R$321 mil. E a senadora do PT, R$348 mil, 3 vezes mais do que gastou o Álvaro. Tem como comparar? Tem como comparar? Não dá, né? Os dados trazidos pelo Mark Souza aqui no jornal, eles são definitivos, eu nem preciso opinar. Eles falam por si. O número, de certa maneira, e por completo, acaba por referendar a opinião que eu disse no começo do jornal. 7h45. Supremo Tribunal Federal concedeu mais 30 dias de prazo para que a Polícia Federal conclua as investigações no inquérito contra o ex-ministro José Dirceu e o filho dele, o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu. Tem mais uma martelada no Dirceu, né, Mark? O Zé Dirceu passou a ser investigado ao ser citado por um delator da Odebrecht, que afirmou ter repassado R$350 mil para campanhas políticas indicadas pelo ex-ministro e outros 250 mil para a campanha do deputado federal Zeca Dirceu. Zé Dirceu nega a participação em qualquer irregularidade e o filho diz que na campanha dele nunca recebeu doações da Odebrecht e que ele nunca pediu recursos aos executivos da empreiteira. Desde maio do ano passado, o ex-ministro cumpre prisão domiciliar. Tá de tornozeleira eletrônica. E dançando pagode nas horas. E dançandinha. A faixa amarela bordada com o nome dela. Eu vou mandar pendurar na entrada da... Zé Dirceu. Curtindinho. José Dirceu virou youtuber também? Igual a... O Zé Dirceu, eu me lembro. Eu não sei se vocês... Claro que o ouvinte está acompanhando. A gente não falou muito disso aqui no jornal, porque é uma notícia que ela é muito bem tratada pelo Jornal Nacional da Jovem Pan. Mas está a maior polêmica envolvendo a filha do Roberto Jefferson, do ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB. A Cristiane Brasil, que foi escolhida pelo presidente Michel Temer para ser a ministra do Trabalho, ela... tá ruim para ela. Teve uma decisão da Justiça que tirou a Cristiane Brasil da parada. A gente vai falar sobre isso já. Mas eu quero chamar a atenção para o Roberto Jefferson, o Bob Jeff. O Roberto Jefferson, ele é mais um daqueles que não vale nada, o Roberto Jefferson. Só que nós devemos... Mas tem carisma, né? Tem um carisma louco, tem sim. Mas nós devemos ao Roberto Jefferson, e isso a gente precisa reconhecer. Se não fosse o Roberto Jefferson, esse vagabundo, bandido do José Dirceu teria sido presidente do Brasil e não Dilma Rousseff. Se o Roberto Jefferson não tivesse explodido o mensalão, o Zé Dirceu seria presidente do Brasil. O Roberto Jefferson prestou um serviço à República Brasileira. Roberto Jefferson, naquela famosa frase, num depoimento na Câmara, ele disse assim: Zé, sai daí, Zé. Sai agora. Porque se você não sair, você vai fazer réu o presidente Lula. O Zé saiu. Quem tirou o José Dirceu da Casa Civil do Palácio do Planalto foi Roberto Jefferson. Nós devemos isso a esse político corrupto que o Roberto Jefferson é. Só que o Roberto Jefferson cumpriu pena. Terminou a pena dele.
cumpriu pena. O Roberto Jefferson pagou o que devia à sociedade. O Dirceu ainda não. O Dirceu tem mais 30 anos de cana para puxar. E a filha do Roberto Jefferson, tem a notícia atualizada aí, Mark? Olha, Deninha, a justiça tá naquele vai, para, mas a última informação agora é que uma liminar suspendeu a nomeação de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho. Toda aquela confusão lá, que ela inclusive tem dívidas trabalhistas, ela foi condenada a pagar alguns débitos que tinha com ex-trabalhadores que ela contratou e não pagou e tal. E agora a notícia de momento, isso pode mudar a qualquer instante, é que uma liminar suspendeu mais uma vez a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. O Roberto Jefferson, o Mark estava dando a notícia, eu estava lembrando. Roberto Jefferson é um grande frasista, né? Ele é bom no Twitter. Ele é bom. Eu sigo ele lá, confesso que sigo e às vezes eu também risada. sigo. O Roberto Jefferson é uma personagem fundamental para se entender a política brasileira. E o Roberto Jefferson é um grande frasista. Aí, no período do Mensalão, os nossos ouvintes mais jovens não vão lembrar disso. Então eu vou. No período do Mensalão, teve um momento em que aconteceu o depoimento do Zé Dirceu na Câmara, na CPI. E aí a expectativa toda estava para as perguntas que Roberto Jefferson faria ao José Dirceu. Então, Roberto Jefferson sentou na primeira mesa e ficou diante do Zé Dirceu e proferiu uma de suas frases mais fantásticas. Ele disse assim: Zé, você desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Não é uma grande frase? Você despertar em outra pessoa os instintos mais primitivos. Primitivamente, eu acho que o Roberto Jefferson queria ir lá e dar-lhe uma facada no Zé Dirceu. E aí os dois acabaram cassados depois daquilo. Os dois perderam o mandato de deputado federal, foram cassados pelo plenário da Câmara e os dois foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação no esquema e no escândalo do Mensalão. O Mensalão, que hoje se sabe, é apenas um grãozinho de areia perto do esquema criminoso do Petrolão. E o Zé Dirceu, mesmo condenado pelo Mensalão, ajudou a montar, né, Mark? As investigações mostraram isso. Todo o esquema do Petrolão e participou dele diretamente. Exatamente. O partido dele, o PTB, é um dos baluartes do Petrolão. E assim como foi lá na esquema Visanet, nos Correios, do Mensalão também. O sistema, Deninha, eu sempre digo isso, e a história vai mostrar. Petrolão e Mensalão são uma coisa só. É a maneira que o PT encontrou de se perpetuar no poder. Então, as pessoas ainda hoje separam. Porque teve o Mensalão, depois veio o Petrolão. Quando se estudar a história daqui 30 anos, vai se falar lá, teve a corrupção no governo petista. É uma coisa só. Verdade. Última notícia. O que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, está fazendo em Curitiba? Daniela, deve chegar logo mais às 8h30 aqui no Afonso Pena e, segundo a agenda, que não foi confirmada oficialmente, mas nós apuramos nos bastidores, deve ir ao complexo penitenciário de Piraquara fazer uma visita lá ao presídio. Mas, Daniela, a gente não sabe se isso vai ocorrer de verdade, porque ela iria visitar também uma penitenciária ontem, lá em Goiás, mas acabou cancelando a visita, porque daí quando ela chegou lá, no mundo real, nos presos, avisaram ela que, eles têm aí explosivos, eles têm armas, eles têm muita coisa aí, a segurança está prejudicada. Ela desistiu. E sabe o que é mais interessante, Denian? Chegaram para a ministra do Supremo Tribunal Federal, a presidente, eles estão com explosivo aí dentro do presídio. Ela desistiu da visita e sabe o que aconteceu depois? Nada. Eles continuaram com o explosivo lá dentro. Segue o baile. Mas ela deve desembarcar logo mais aqui em Curitiba e vai lá para Piraquara. Vixe. Que coisa, hein? E seguimos. E é o que tem para hoje. Vamos embora, rapaziada? Vamos. Vamos embora. Então quero agradecer muito a audiência de todos os dias. Mark, valeu. Obrigado, Deninha. Até amanhã. Fernandinho. Valeu, Daniel. Tá bom o Rock and Pop hoje, Fernandinho? Eu acredito que sim. Quem fez a programação não fui eu. Hoje não fui eu. Não, mas o ouvinte também pode fazer. Ele pode mandar o seu WhatsApp aí pra gente. Aqui em Curitiba vai ter lá em Cascavel
com o Black, em PG tem com o André Bida e aqui em Curitiba comigo. E daí você pode pedir seu som, mas as 3 primeiras não fui eu que fiz. Confesso que eu nem sei quais são, eu vou saber agora, tô sendo honesto. Então tá bom, mas a partir das 3 primeiras o ouvinte pode pedir o som Pode já dele pedir também, daí, né? até o fim do programa ele que vai montar aqui comigo a Mas você playlist. podia terminar alguma coisa com o jornal aí, né? Ah, poderia. Toca né? Engenheiros do Havaí, que o Mark e eu somos fãs dos Engenheiros, não tem uma coisa boa. Não o pop é pop. A gente gosta do lado B dos Engenheiros do Havaí, assim. Vamos ver aqui. Não tem a música aquela que foi feita pra gente, pra todo o povo brasileiro, que a gente acredita no sistema? Dom Quixote, não tem aí? Muito boa. Não tem. Muito boa. Pode ser Somos Quem Podemos Ser? Muito lenta. Os caras vão dormir no Perfeita volante. Simetria. Perfeita Simetria é boa. É boa. então- Está lá do B mesmo. Então vamos de... Denê, só pra aproveitar aqui, a Glaze disse ontem em um dos pronunciamentos que quem vai ao julgamento em Porto Alegre é o povo brasileiro. Você pegou a tua par da propina aí, Denê? Já que você é par do povo também. Jesus, né? Eles Você não tem um têm- apartamento lá também no Guarujá, um sítiozinho. Eu não em tenho, Atibaia. eu não tenho triplex. Eu tô esperando a Glaze lançar o canal dela no YouTube. Melhor não. Passar tutoriais de como gastar, né? Com viagens e tal. 321 mil gastou a moça. Mano, Pois dinheiro é. público. Vambora. Vamos. Então vamos de Perfeita Simetria, que é muito boa. Tchau.